Dr. Carlos Tavares Chabelo é endocrinologista e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Muito obrigada por estar presente neste jornal às 13 aqui no NAU. Doutor, voltamos aqui ao reino dos medicamentos que são para tratar doença crónica, mas que ao mesmo tempo também acabam por ser eficazes nos milagres e no combate à obesidade, com todos os prós e contras que isso acarreta. Quais é que são, neste caso, de facto, esses pontos positivos e negativos? Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo desafio. Eu acho que há aqui várias questões que eu acho que têm que ser salvaguardadas. Portanto, muitos destes medicamentos originalmente foram desenvolvidos e desenhados para o tratamento da diabetes tipo 2. E a verdade é que a diabetes tipo 2 é uma doença crónica com gravidade e que aumenta a mortalidade e as complicações a longo prazo. Mas alguns dos mecanismos envolvidos na doença de diabetes tipo 2 também partilham com a obesidade. E a obesidade também é uma doença crónica. É uma doença crónica na medida em que aumenta o risco para várias doenças e aumenta a mortalidade. Agora, a diabetes a nível nacional afeta mais ou menos 14% da população. Quase que a obesidade afeta mais ou menos 29% a 30% da população. Portanto, estamos a ver que são fármacos que são aplicáveis a grande parte das pessoas. E a verdade é que a eficácia que se verificou em ensaios clínicos de vários tipos, tanto na diabetes como na obesidade, fez com que houvesse uma crescente procura destes fármacos. Exatamente. Há muitos lados positivos, verificamos que as intervenções, sejam elas comportamentais, nomeadamente a atividade física, as medidas alimentares, acabam por ter um efeito limitado em muitas pessoas, porque não chegam para atingir os objetivos e a magnitude de perda de peso que se pretende, não só perder, mas manter. Mas esta classe de medicamentos, nas quais se inclui o semaglutide, também conhecido como o Ozempic, o Wegovy ou o tirzepatide, que é o tal Mounjaro, vieram a ajudar as pessoas a perder muito mais peso e também a manterem o peso perdido, que é muitas vezes a grande dificuldade que se observa. Agora, em termos numéricos, nós quando comparamos os dois medicamentos, a dose elevada que nós não temos cá em Portugal para o semaglutide, que é o Ozempic, nós não temos cá essa dose, associa-se a perdas de peso já muito significativas, na gama dos 15% a 16%, ao passo que este novo medicamento, a tirzepatide, também conhecido como Mounjaro, em alguns estudos de longa duração associou-se a perdas de peso que ultrapassavam os 20%, alguns até 26%. Isto consegue-se na perspectiva dos doentes, muitas vezes com alguma facilidade, na medida em que uma coisa que acontece quando a pessoa perde peso é que começa a ter mais apetite e estes medicamentos pura e simplesmente eliminam ou diminuem substancialmente o apetite, portanto muitas pessoas têm a sensação de que perdem peso com menos esforço. Paralelamente, também isso é uma coisa que é ótima, ou seja, permite a pessoa atingir os objetivos mais depressa e de forma sustentável e com segurança. E depois também estes medicamentos, pelo menos o semaglutide, veio no final do ano passado, no ensaio clínico, verificar que reduziu o risco para eventos cardiovasculares, nomeadamente insuficiência cardíaca. Portanto, quando estamos a tratar a obesidade, para além de tratarmos o peso, estamos acima de tudo a tratar a saúde. E eu acho que isso é o que temos que passar. E o doutor dizia muito bem, de facto, quando falamos de obesidade, estamos aqui naturalmente a falar também de uma doença crónica. O que acontece muitas vezes, e há de resto até alerta agora dos especialistas em Espanha, onde este medicamento vai ser comercializado, para o facto de muitas vezes estas medicações acabarem por ser utilizadas para fins estéticos. E vimos nós também em Portugal acontecer com o Ozempic, precisamente isso, muitas vezes com este medicamento até esgotado para quem dele necessita para esses fins crónicos. Exatamente, isso é uma outra questão realmente que merece todo o destaque e, naturalmente, a comunidade médica, nós temos visto mais em priorizar, no fundo, a utilização destes fármacos em pessoas com excesso de peso ou obesidade, de acordo com as indicações. Ou seja, por definição, para a pessoa ter indicação para fazer esta classe de medicamentos, nomeadamente o tirzepatide ou o liraglutide, que é um medicamento que nós temos em Portugal com um mecanismo de ação semelhante ao Ozempic, mas aprovado para a obesidade, as indicações é ter um índice de massa corporal acima de 27 na presença de alguma doença associada, seja ela hipertensão, colesterol, diabetes, apneia obstrutiva do sono, ou então o índice de massa corporal acima de 30. Portanto, o índice de massa corporal, para quem não sabe, é a função de estatura ao peso. Para situações em que o índice de massa corporal é inferior, não existe assim tantos estudos, portanto acaba por ser uma prescrição off-label. Portanto, numa pessoa que tenha um peso ligeiramente acima do que pretende, não se enquadrando nem em excesso de peso nem em obesidade,
acaba por ser muito discutível, acaba por nem sequer estar indicado provavelmente a sua utilização. Muito Portanto, bem. para fins estéticos ainda não estamos a utilizar para fins exclusivamente de tratamento de diabetes e também pessoas com excesso de peso ou obesidade com doenças associadas e dos quais vão beneficiar grandemente com a sua utilização. Muito bem. As explicações do endocrinologista Carlos Tavares Belo. Muito obrigada, doutor, por ter estado connosco neste Jornal às 13. Boa tarde.